Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Café com Holder, que é aquele quadro aqui de domingo do canal, onde eu respondo as principais dúvidas que vocês deixaram pra mim lá no meu Instagram, @fabio.holder, se você ainda não me segue por lá. E bom, a gente vai fazer aqui de novo um Verdades e Mentiras sobre o Buy and Hold, parte 2, vocês gostaram tanto da parte 1, a gente tá fazendo aqui de novo. E vamos embora aqui pra primeira pergunta do Camilo. Ticker bater 100% de lucro realiza? Isso é uma excelente dúvida, mas se você é novo aqui no canal e quer fazer parte aqui do canal do Holder, receber nossos conteúdos sobre investimentos em bolsa de valores por longo prazo, é só você clicar aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber todos os vídeos. Então bom, vamos lá, Camilo. Ticker bater 100% de lucro realiza? Isso é uma ideia que as pessoas, principalmente eu vejo assim, quando os investidores estão começando na bolsa, existe essa ideia de que a bolsa de valores é um lugar onde você coloca o dinheiro para você temporariamente realizar algum lucro para depois botar esse dinheiro em outro lugar, né? Como se a bolsa de valores fosse um lugar onde você não poderia perpetuamente manter os seus investimentos. Se você vender as ações todas as vezes que elas baterem 100% de lucro na sua carteira, você nunca vai investir em ações que multipliquem seu capital por 10 vezes, como por exemplo aqui no Brasil foi o caso de VEG, o caso de Renner, o caso de Raia Drogasil, lá nos Estados Unidos, várias outras, né? Amazon, Google, Tesla. Então é muito importante você não ficar realizando lucro naquelas empresas, porque no Buy and Hold, que é o método que a gente utiliza aqui no canal, o objetivo é você investir naquelas empresas e construir o seu patrimônio em cima daquilo dali. Eu gosto muito de fazer analogia com os imóveis. Então, por exemplo, você comprou um imóvel, você tem aquele imóvel para renda, o seu objetivo é receber aluguel daquele imóvel, e aquele imóvel ele é bem localizado, ele tem uma boa praça, o inquilino que está lá nele está sempre te pagando, os aluguéis ao longo dos anos você consegue reajustar pela inflação, até mesmo acima da inflação, por causa das características daquele imóvel, e depois de um certo tempo, vamos supor, depois de 5, 6, 7 anos, o imóvel dobrou de preço. E junto com esse valor ter dobrado, você também está recebendo, por exemplo, o dobro do aluguel, porque os aluguéis foram reajustando. Então, naquele momento, você não precisa realizar o lucro, você não precisa vender o seu imóvel para você ter enriquecido, porque o seu patrimônio ele já se valorizou, você está recebendo mais renda. No caso das ações, a volatilidade ela é muito maior, porque no seu imóvel não tem ninguém batendo na porta todos os dias te oferecendo um preço, mas normalmente um aumento de 100% nas cotações de uma ação, ou até mesmo de mais do que isso, tem muito a ver com o aumento de resultados que a empresa tem e também com o aumento da distribuição dos dividendos que acontece porque agora a empresa é maior. Obviamente vai depender de caso para caso, se é uma empresa de crescimento, se é uma empresa de dividendos, vai variar, mas normalmente a valorização de um ativo está relacionado com o aumento presente dos lucros que a empresa teve, associado ao aumento também esperado no futuro daquele rendimentos, ou seja, do resultado da empresa e um aumento no futuro dos dividendos. Então, respondendo aqui, é uma mentira, né? Ticker bater 100% de lucro realiza? Não, mentira. Isso vai depender de caso a caso, mas via de regra, se você está acumulando patrimônio por longo prazo na bolsa, você não deveria se preocupar com isso. Inclusive, fique feliz, porque aquela empresa que você é sócio, ela está valendo mais naquele momento. Outra pergunta aqui do Silvino Pezzi. Perguntou o seguinte: se você copiar uma carteira, tem maior chance de sucesso? Bom, Silvino, eu diria que não, tá? Então, eu diria que isso é uma mentira. Por quê? A gente tem que definir o que é sucesso nos investimentos. É muito comum, quando a gente está começando a investir, a gente se preocupar somente com o retorno dos ativos. Mas é muito importante também você saber que, associado a um retorno, a gente tem sempre formas diferentes e riscos diferentes que a gente pode correr para ter aquele determinado retorno. Então, por exemplo, nem sempre uma carteira de investimentos que performou mais, ela é melhor do que uma carteira que performou menos. Porque às vezes, para aquela carteira ter um retorno um pouco superior, você teve que correr muito mais risco, muito mais incerteza. Por exemplo, ter uma carteira com poucos ativos, uma carteira com ativos muito arriscados, que por acaso deu certo aquele investimento, mas poderia ter dado muito errado. E às vezes um outro investidor ele prefere ter um retorno um pouco menor, mas um pouco mais comportado. Eu gosto de falar, para quem está começando na bolsa, que as ações elas são coisas diferentes. A gente tem ativos mais arriscados, menos arriscados, com mais volatilidade, com menos volatilidade, com mais incerteza nos resultados, porque quando a gente investe por longo prazo, o nosso objetivo é ser sócio daquela empresa. Então tem empresas com resultados mais previsíveis, tem empresas com resultados menos previsíveis. Isso vai depender muito do seu objetivo pessoal como investidor e também do seu perfil de risco, tanto de risco que você tolera. Então o ideal é você ter uma carteira que seja personalizada para os seus objetivos pessoais e também para o seu perfil de risco como investidor. Além disso, toda vez que a gente copia a carteira de algum grande investidor,
A gente nunca sabe por que aquele investidor comprou o ativo, por que ele vendeu, ou até mesmo por que aquele investidor ele mudou de opinião sobre o ativo e vendeu o ativo da carteira dele, por exemplo, né? Então sempre tem a sua carteira, sempre assuma a responsabilidade das suas escolhas. Tem um vídeo aqui no canal que a gente fala só sobre autorresponsabilidade e risco na vida do investidor. É um vídeo bem legal que eu fiz mais batendo um papo, trocando uma ideia com vocês. Vou deixar o link aqui em cima para você conferir depois. Gui Pantoja perguntou o seguinte: para ter uma rentabilidade acima da média, é importante ter de 15 a 25 ativos. Isso é mentira. De novo, citando o exemplo do Peter Lynch, que a gente falou no Mitos e Verdades do episódio passado, Peter Lynch chegou a ter mais de 700 ativos na sua carteira e bateu em muito o S&P 500 lá nos Estados Unidos durante o seu período de gestão do Magellan Fund da década de 70 até ali o comecinho da década de 80. Então você não precisa ter poucos ativos para bater um índice, e o grande desafio, para ser bem sincero, é você conseguir bater um índice tendo muitos ativos, né? Ou seja, não correndo riscos específicos muito grandes. O que você faz quando você decide ter poucos ativos, como por exemplo 15, é simplesmente você aumentar o seu desvio frente ao índice. Só que esse desvio ele pode ser tanto para cima quanto para baixo. E de fato, você tem uma carteira com poucos ativos, seu retorno vai ser muito mais descorrelacionado com o índice genérico, como por exemplo o Ibovespa aqui no Brasil ou o S&P 500 lá nos Estados Unidos. Mas isso não te garante que você vai ter uma performance melhor do que o índice, e muito menos uma performance melhor ajustado ao risco que você está correndo. Um estudo que é muito citado é aquele sobre a diversificação, que vem até lá da teoria do Markowitz, né, que com 14, 15 ali, 16 ativos, você já tem praticamente o mesmo risco do índice. Só que o que é pouco falado é que esse estudo, para chegar nessa conclusão, ele simplesmente randomiza os ativos, então não é uma carteira que tem sempre aqueles mesmos 15 ativos, e esses ativos randomizados que vão trocando de períodos em períodos, eles são totalmente aleatórios. E muitas vezes, quando a gente investe em um determinado ativo, a gente tem um viés de seleção. Então, por exemplo, se você tem 4 bancos dentro dos seus 15 ativos, é praticamente como se você tivesse um único ativo. Eles são todos muito correlacionados. A gente tem um viés muito grande de investir em empresas de bens de consumo, que são aquelas empresas que a gente está em contato, como por exemplo Nike, como por exemplo lojas Renner, alguma coisa que você está em contato como consumidor, ao ponto que às vezes você investir numa empresa de tecnologia ou uma empresa como, por exemplo, do setor de saúde, é algo talvez que você não esteja ali tão perto. Então, a sua carteira ela vai tender sempre a ter um viés das empresas que você está em contato no seu dia a dia. Às vezes empresas de restaurantes, como por exemplo o McDonald's, Starbucks. Então ter entre 15 e 25 ativos nem sempre vai te gerar uma boa diversificação. E muitas vezes você vai estar muito mais concentrado do que você imagina. Resumindo aqui do Samuel Borges 80, se estou perdendo para o índice, é melhor comprar só ETF. Isso é uma mentira, tá? Porque, de novo, você pode muito bem montar uma carteira de investimentos onde você tenha muito menos risco do que o índice e, portanto, um retorno esperado menor do que o índice associado àquele risco menor. Então, não necessariamente o investidor que opta, por exemplo, por ter esse tipo de carteira, ele está com uma alocação pior do que a de um ETF genérico, como o BOVA11, que vai replicar o Ibovespa, ou o IVVB11, que vai replicar o S&P 500. Então, de novo, a sua performance ela tem que ser sempre medida em função do risco que você está correndo, seja especificamente de um ativo, seja da sua carteira como um todo. Então, não é mentira. Então, bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem o que vocês acham que tem interesse. Isso ajuda demais aqui o canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo.